Olá, amados. Paz do Senhor seja com todos. Tudo na bênção por aí? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está queimando no meu coração, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E eu vou ler para vocês. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Amados, Paulo, ele nos retrata aqui sobre uma vida espiritual. Ele não está falando das coisas da sua infância, né? Como está no texto, como nós podemos observar na leitura aos nossos olhos. Mas ele está falando de uma vida espiritual madura. E o que nós temos visto, e eu tenho visto, observado ao longo de alguns anos na igreja, que as pessoas, elas continuam como meninos. Não buscam esse crescimento espiritual, não se dedicam na leitura da palavra, não se dedicam em oração, não se dedicam no jejum, para que elas possam avançar a cada dia. E é algo que tem falado muito ao meu coração esses dias, algo que eu tenho refletido muito sobre a importância de nós buscarmos uma vida espiritual madura, de nós termos entendimento da palavra, de nós buscarmos conhecimento do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos, no nosso dia a dia, ter o conhecimento do alto. Nós precisamos que os nossos olhos espirituais eles sejam abertos. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele tire toda a cegueira espiritual, que Ele abra os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos discernir o que é do Senhor e o que não é. Amados, nós estamos num tempo que nós precisamos urgentemente da presença do Senhor. Nós precisamos buscar de verdade a face do Senhor e deixar as coisas de menino. Nós não somos mais crianças. Não há tempo de ser mais criança. Nós precisamos nos levantar e ter maturidade na palavra do Senhor, buscar essa maturidade do alto, ter intimidade com o Senhor, não ficarmos dependendo das outras pessoas. Amados, não dá. No mundo de hoje, olha como nós temos visto tantas coisas, tantos falsos se levantando. Tantas pessoas que dizem ser uma coisa e na verdade não são. E nós temos a chave dentro da nossa casa. Amados, isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui. Tá tudo aqui. Tudo. Tudo que nós precisamos para a nossa vida. E depende de nós. Essa dependência de conhecer, de buscar, depende única e exclusivamente da gente. Não dá para viver uma vida com Deus, chegando na igreja, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, no final do culto pedir oração para o pastor, para a pastora, voltar para casa, viver uma vida normal, como se não houvesse uma eternidade que nos espera. Amados, nós estamos caminhando para a eternidade. Ou nós vamos para uma vida eterna com Jesus, ou nós vamos para uma vida de condenação. Não tem uma terceira opção. É uma ou outra, e o nosso despertar tem que ser aqui, tem que ser hoje, tem que ser agora. Não tem mais tempo da gente ficar brincando. Amados, nós não podemos deixar depender a nossa eternidade, a nossa vida com Deus na mão das pessoas.
Por mais que as pessoas sejam servos de Deus, que eu acredito que tem muitos, existem muitos, e está surgindo ainda um remanescente aí, que está com sede de Deus, que vem com um propósito a ser cumprido, que não vai deixar se corromper, que vai ser fiel ao Senhor, fiel aos mandamentos do Senhor, aos princípios dele, aquilo que ele deixou para nós fazermos e vivermos de verdade. Eu sempre tenho falado e pedido nas minhas orações, porque, amados, nós somos humanos, nós somos feitos de carne também. Nós somos seres tricotômicos, mas nós temos carne, espírito e alma. Mas a nossa carne às vezes quer falar mais alto. E é por isso que nós temos que viver uma vida de jejum, de ao submeter o nosso espírito à vontade de Deus. Porque a nossa carne, muitas vezes, ela é falha. E nós não podemos nos apegar a essas coisas. Nós precisamos levar uma vida de verdade. E é isso que eu acabei fugindo um pouco, mas era isso que eu ia falar. Eu tenho pedido nas minhas orações que eu quero viver na palavra do Senhor a vida cristã de verdade. Eu não quero ser falsa, eu não quero andar mais ou menos, eu quero andar na palavra, na verdade. Ser de verdade, não ser de aparência. Amados, em 1990, teve uma dupla na época, Milli Vanilli. Eles ganharam o Grammy da época e teve um escândalo, porque depois que eles ganharam esse Grammy, na apresentação, eles foram descobertos que eles faziam sincronizavam, né? Que eles só mexiam os lábios lá, não cantavam, não eram eles que estavam cantando. E isso foi um escândalo na época. Eles foram obrigados a devolver o Grammy, foram cancelados, né? Como diz nos dias de hoje, são cancelados. Então, o que eu quero dizer? Que hoje, amados, são muitos os que estão vivendo aí de forma que dizem ser o que não são. A verdade é essa, né? Apresentam algo glorioso, algo de muito impacto, algo que, nosso Deus, aquilo ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um cantor de Deus, é uma cantora de Deus. Só Deus sabe. Muitas vezes o que nós vemos, o que nós achamos que não é, o que está aos nossos olhos, amados, é complicado da gente poder opinar. Mas o que eu quero deixar em alerta hoje é essa questão, para a gente ser de verdade. Porque tudo, amados, tudo que tá encoberto, um dia há de ser revelado. Assim como aconteceu com essa dupla, vai acontecer com todos esses aí que estão dizendo Senhor, Senhor. E naquele dia eles vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amados, isso é muito sério. É muito sério. Nós não podemos brincar. Tem outra passagem que eu quero ler para vocês, que está em Hebreus 5, versículo 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensinem a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amados,
não tem como viver uma vida de propósito, com propósito, para servir ao Senhor de verdade, dependendo do leitinho espiritual. Não tem como. A palavra mesmo falou, o leite espiritual é para aqueles que estão se achegando. E quantos já se achegaram há anos e ainda estão ali no leitinho? Não passaram para o alimento espiritual, para o alimento sólido. E eu digo que eu ando gostando da feijoada espiritual. O alimento pesado, porque é isso que nós precisamos para a nossa vida. Nós não podemos levar uma vida mais ou menos. Ai, pastor, ora por mim. Ai, pastora, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, porque eu tô sentindo isso, porque eu tô sentindo aquilo, porque eu passei batalha. Porque fulano, ciclano tá doente, tá enfermo, tá com depressão, tá precisando de ajuda. Não estou falando aqui que nós não devemos pedir ajuda em oração. Não estou dizendo que nós não precisamos da oração do pastor, da pastora, de quem está sob nossa liderança, que está sendo os nossos líderes. Nós precisamos sim. Mas, amados, eu vejo os nossos líderes, pastor, pastora, eles, eu vejo como os professores da nossa infância. Quando a gente ia para a escola, a gente não ia para a escola, sentava lá, bonitinho, era primeira série, segunda, terceira, a gente ia passando de nível. E o professor estava ali para ensinar. Na hora da prova, ele aplicava a prova e era cada um por si. O professor, ele não tem, ele não consegue fazer a pessoa passar de ano sozinha, sem que ela faça algo por ela mesma. A gente, quando aluno, a gente tinha que estudar, a gente tinha que se empenhar, fazer todas as coisas, era trabalho, era prova, era tudo por nossa conta, para que a gente pudesse passar de etapa, passar de ano, passar de série. E na vida espiritual, na igreja, não é diferente. Nós não podemos viver sempre ali, naquele raso, dependendo sempre da oração. Deus nos deu poder. Jesus nos deu poder para orar, para buscar. O véu já se rasgou. Nós precisamos entender isso, que hoje os seus olhos espirituais sejam abertos, seja liberto dessa dependência. Quantos têm dependidos? Amados, nós temos visto essas igrejas lotadas. Lotadas. E as pessoas... E olha... tem sido vergonhoso. Eu tenho olhado, me dá asco de ver certas coisas. Porque é muita falsidade. É muita falsidade. Meu Deus, quantos falsos têm se levantado? E quantos que não têm visão, não buscam a Deus, não têm esse entendimento para discernir o que é do Espírito Santo e o que não é, e estão cada vez mais deixando se levar por essa palhaçada que está aí. Porque é isso que virou, muitas igrejas viraram um circo. Tá muito feio, tá muito feio. Os que são de verdade precisam se levantar de verdade. E você que está aí, presta atenção, mais um versículo que eu vou ler. A palavra do Senhor em Apocalipse 3,16 diz assim: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amado, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Nós precisamos nos colocar de verdade para servir de verdade ao Senhor. Ter uma vida, ter um relacionamento diário com o Senhor. É fácil? Não é fácil.
Não é fácil. É uma vida que requer sacrifícios, requer obediência, requer renúncias. E, acima de tudo, requer que nós sejamos constantes. Tem que haver constância. Nós precisamos buscar todos os dias para ter intimidade com o Senhor. E é só assim. A palavra do Senhor diz: aquele que buscar, achará. Aquele que bater, a porta se abrirá. Então, que nós possamos meditar hoje nessa palavra. Deixa de lado o leitinho espiritual e vai para a profundidade. Sai do raso. Vai para o profundo da palavra. Busca ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo ainda. Não perca tempo com essas coisinhas tão pequenas. Não perca tempo. Não deixe que a sua salvação dependa de pessoas. A sua salvação depende de você. A palavra diz que a salvação é individual. É aquele ditado: cada um por si, Deus por todos. Porque nós precisamos buscar cada um, buscar por si, se alimentar por si. Deixar essas picuinhas, essas coisinhas pequenas, amados. A eternidade é de verdade. Não tem, é como eu falei no início, ou nós vamos para uma vida eterna com Jesus, ou nós vamos para uma vida eterna de condenação. Essa semana eu ouvi uma mensagem que eu fiquei impactada por ela, que diz: se os vivos soubessem o que os mortos sabem, toda a humanidade correria para Jesus. E isso foi tão forte no meu coração. Amados, não podemos perder tempo. Não perca seu tempo. Não perca o foco da sua vida. Não se distraia. A palavra é essa. Não se distraia com as pequenas coisas, com as picuinhas, com as coisinhas pequenas. Sabe? Vai buscar, vai para a palavra, vai buscar a presença do Senhor, vai buscar o que o Senhor tem para você. Não perca tempo com o que Satanás tem colocado aqui no seu ouvido. Porque ele tenta, ele está ao nosso derredor, bramando, como um leão, porque ele não é. Mas como? Para tentar nos tirar do foco, para tentar nos distrair. Hoje a estratégia mudou. Ele não está lá fora tentando buscar o que está lá fora. O que está lá fora já é dele. Ele está dentro da igreja. Cada dia mais tem se levantado essas artimanhas de Satanás dentro das igrejas. Nós precisamos crescer espiritualmente, deixar de ser meninos e ter maturidade espiritual. Pedir para o Senhor: Senhor, nos capacita, nos enche. Abre a nossa mente, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ver além daquilo que nós estamos vendo. Amados, o mundo espiritual é real. A palavra de Deus nos fala que tudo começa e termina no mundo espiritual. Então, nós não podemos nos ater somente àquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós precisamos buscar mais. Peça a direção do Espírito Santo. Peça para o Senhor conduzir a tua vida e te levar no caminho perfeito, agradável, que o Senhor tem para você, que o Senhor tem para nós. A palavra diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele tem para nós. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Não vai ser fácil, porque a vida com Deus, a caminhada com Deus não é fácil. Aqueles que falam: quando você aceitar Jesus, que você vir para Jesus, a sua vida vai mudar, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter, pode ser que sim.
Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer para quem Ele quiser. Eu não estou falando que você não pode ter, que Deus não vai te dar essas coisas, as coisas materiais, uma vida abundante, uma vida de prosperidade, entendeu? Mas é difícil, é pesado, amados, não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. A palavra diz que a porta é estreita. Quem que passa com facilidade de uma porta estreita? Então é difícil. Vai ter caminho doloroso, vai ter choro, vai ter tristeza, mas vai ter Jesus em todos eles. No mundo a gente tem tudo isso também. No mundo também é difícil, no mundo também é pesado. E é pior, porque a gente não tem a presença do Senhor. Porque a gente não tem a presença do Senhor. E com Deus a gente sabe que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Todos os dias o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos guardando. Amados, Deus é um Deus tão zeloso, Ele é tão amoroso, Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos livra. Quantos perigos, amados, quantos livramentos nós temos e nós nem vemos. E é tudo pelo Senhor, é tudo Ele. Nada somos nós, nada. Nós não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. Tudo é Ele na nossa vida. Então, que você medite hoje nessa palavra. Pense como que você está vivendo a sua vida. Peça para o Espírito Santo, para Ele abrir os teus ouvidos espirituais, abrir os teus olhos espirituais, para que Ele possa abrir os teus sentidos espirituais, te fazer sensível à presença e à voz dEle. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e que essa palavra fique aí queimando no teu coração, assim como ela está no meu também. Amém? Deus te abençoe.